Qual é a invenção mais poderosa já criada pelo ser humano? Talvez você dissesse o fogo, que nos deu luz, calor e segurança. Ou talvez a roda, que transformou viagens e comércio. Mas e se eu te dissesse que existe ainda algo mais poderoso do que isso? Algo que você pode literalmente tocar e sentir. E que sim, controla cada aspecto da sua vida, cada decisão e caminho escolhido. Essa invenção é o dinheiro. Uma ideia coletiva, uma ilusão poderosa que rege nossas vidas, molda nossos sonhos e influencia diretamente nossa felicidade. A questão que perdura é: o quão longe você está disposto a ir quando falamos sobre dinheiro? Esse papel que exerce poder e controle sobre a vida daqueles que decidem o ter como alvo principal de sua vida. O dinheiro não surgiu por acaso. Ele emergiu da necessidade humana de simplificar trocas comerciais complexas. Aristóteles já dizia que quando os povos começassem a depender uns dos outros, exportando o excedente e importando o necessário, surgiria a necessidade de um intermediário universal. Inicialmente, grãos e metais preciosos eram usados como moeda devido à sua durabilidade e facilidade de transporte. Isso, claro, até certo ponto, visto que naquela época as moedas em grande quantidade se tornavam uma carga pesada e de difícil acesso a grandes quantidades, dificultando viagens mais longas e caminhos mais estreitos. No meio disso tudo, claramente havia um problema. Vale dizer que antes do dinheiro, vivíamos no sistema de escambo, uma troca direta e desequilibrada de bens e serviços. Quanto mais complexas as trocas comerciais, mais difícil era encontrar equivalências justas. Imagine querer legumes frescos e só ter animais para trocar, ou precisar de roupas e oferecer tendas inteiras em troca. O escambo era ineficiente, tudo era caótico, injusto e limitante. E é aí que entra o dinheiro, sistema esse minucioso feito para que as trocas fossem feitas de maneira mais inteligente e beneficiosa para os envolvidos. Primeiro, sal e animais, depois metais preciosos, até chegar às moedas metálicas e notas impressas. Reis antigos perceberam rapidamente que controlar o dinheiro significava controlar poder, e assim, lentamente, fomos da moeda física, lastreada em ouro, ao papel moeda, uma promessa escrita de valor, uma revolução econômica que mudaria o mundo para sempre. A solução perfeita, ou quase isso. Nos dias atuais, essa promessa é apenas isso: um pedaço de papel cujo valor é determinado pela nossa crença coletiva. Dinheiro moderno não possui valor intrínseco algum. É apenas um acordo coletivo baseado em confiança. Veja o exemplo dos cartões de crédito. As maiores agências bancárias determinam se vão ou não entregar empréstimo às pessoas com base no seu consumo e assertividade nos pagamentos. As pesquisas apontam que em janeiro de 2025, a taxa média de juros cobrada pelos bancos no rotativo do cartão de crédito era de pelo menos 445,6 ao ano. Esse número ele apresenta variável e depende de cliente para cliente. Porém, não precisamos de muito para perceber o quão assustador isso é. Aplicando um exemplo simples e seguindo os valores mostrados, se você houvesse uma fatura em aberto no valor de exatos R$600 no mês de janeiro, você fecharia o ano com uma fatura no valor singelo de R$267.360. Seja consciente nas suas ações e pensativo com o dinheiro. Gastos desnecessários e compras feitas por impulso podem literalmente te custar um sonho. Isso me leva a uma frase interessantíssima: a fome é barata, mas o paladar é caro.
Governos imprimem dinheiro do nada para financiar gastos públicos, criando inflação que corrói seu poder aquisitivo sem você perceber. Para ilustrar isso claramente, 40% de todos os dólares americanos existentes foram impressos recentemente, durante crises globais também recentes, desvalorizando silenciosamente cada dólar guardado na sua conta bancária. Essa, entre aspas, ilusão monetária, termo popularizado por economistas com grande renome, faz com que as pessoas confundam o valor nominal com o real poder de compra. Por exemplo, se seu salário aumenta 4%, mas a inflação sobe 6%, você está perdendo poder aquisitivo, mesmo sentindo-se satisfeito com o aumento nominal. Presenciamos essa situação pelo menos ao longo dos últimos 20 anos. Nossa moeda se desvalorizando e perdendo valor a cada segundo que se passa, diminuindo não só o poder de compra, como também o estilo de vida de milhares de pessoas. Um milionário perdendo R$100 não carrega a mesma perda de alguém cuja renda mensal não ultrapassa mais do que um salário mínimo. Diante de um sistema educativo com brechas erradas e uma linha de aprendizagem falha, a maioria das pessoas não aprende sobre finanças na escola. Sabemos como trabalhar para ganhar dinheiro, mas raramente somos ensinados a gerenciá-lo ou até mesmo investi-lo. Tudo o que temos hoje é o extremo bombardeio de mensagens ocultas que nos incentivam a gastar mais. Carros novos, celulares de última geração, casas maiores e por aí vai, acumulando dívidas desnecessárias. Imagine que você acabou de comprar um carro novo. O valor é alto, exigindo financiamento com parcelas que se estenderão por anos. Porém, não basta dividir o valor original. Você precisa calcular os juros, que frequentemente dobram ou até mesmo triplicam o preço final. Inicialmente, o carro traz um sentimento de conquista e satisfação. Você está empolgado com a novidade e a promessa de uma experiência de direção melhor. Com o tempo, a realidade se instala. O carro que deveria simbolizar avanço torna-se uma âncora. A necessidade de cumprir com as parcelas faz com que você se empenhe cada vez mais no trabalho, sacrificando não só tempo pessoal, como também interesses e até saúde. O carro que você possuía acaba por te possuir. Você não vive mais para si, mas sim para suas dívidas. Sendo assim, o sistema atual financeiro depende do seu consumo impulsivo. A publicidade moderna é projetada para criar insatisfação constante e estimular o desejo por essas coisas, as quais você sequer precisa. Com o dinheiro que você não tem, você compra o que não deve para impressionar pessoas que não se importam, ou pior, não dão a mínima para você. Ao entrar nesse ciclo, você troca sua energia vital, ou seja, tempo, por objetos que se desvalorizam rapidamente, enquanto sua riqueza permanece estagnada. Entre miúdos, podemos dizer que o dinheiro, em sua forma mais elementar, nada mais é do que números em telas, pedaços de papel ou fichas de troca. Ele não possui valor intrínseco, seu valor é meramente uma alucinação coletiva, acordada por sociedades para facilitar a troca e a cooperação. No entanto, esse acordo lança uma sombra muito mais escura do que sua utilidade prática. Ele acaba por se transformar em uma balança contra a qual toda a vida é pesada, medida e às vezes considerada insuficiente. Isso resulta em uma série de comportamentos que são características de nosso povo. Entre elas, brigar por absolutamente qualquer motivo, seja por um bolo de prefeitura
prefeitura ou um time de futebol, ter comportamentos que podem ser considerados piores do que de animais e muitos outros. Comparado aos demais países, chega a ser vergonhoso. A questão é que muitas pessoas acabam se contentando com esse sistema devido à árdua rotina de trabalho durante a semana. Com muitos deles trabalhando de dia e estudando de noite, o fim de semana funciona como um entorpecente, uma espécie de alucinógeno com efeito absoluto, com músicas alegres e bebidas baratas para mascarar as suas dores, devido ao trabalho e à rotina pesada que muitos levam. O seu cérebro é como uma esponja, ele absorve tudo e os artistas que estão em alta aprenderam isso muito bem, com músicas que incentivam a traição, luxúria, bebedeira e a curtir o final de semana. Entenda que o trabalho dessas pessoas são de suma importância para a sociedade, mas o ponto aqui é que a economia do país não as permite crescer nesse sistema. Não é simplesmente como nos Estados Unidos, onde um trabalhador comum compra sua casa e seus carros. Pegue Israel como exemplo, um país completamente desértico e árido, consegue ser uma das maiores potências mundiais, enquanto o Brasil, com uma infinidade gigantesca de riquezas, permanece encoraçado em suas dívidas. Israel possui uma economia avançada e diversificada, com forte ênfase em tecnologia e também inovação. Também possui um PIB per capita significativamente mais alto que o Brasil. Dados apontam que Israel tem um QI médio estimado em torno de 100 a 105 pontos, refletindo em uma população com habilidades cognitivas elevadas em comparação a muitos outros países, incluindo aqui o nosso Brasil. Então, seja uma ilha sem riquezas, como o Japão, ou um deserto seco, como Israel, esses estão na frente de um país tão rico como o nosso. Muitas pessoas não podem sair dessa corrida. Esses simplesmente foram condenados a vagarem em círculo para o resto de suas vidas, seja pelo dever de cuidar de sua família, seja por precisar pagar suas contas, ou até mesmo os que gostam desse estilo de vida. Quem se beneficia? Bom, durante séculos a mecânica do sistema monetário permaneceu oculta aos olhares curiosos da população. Seu impacto, tanto em nível nacional quanto internacional, talvez seja insuperável, pois é o sistema monetário que fornece as bases para o domínio internacional e o controle nacional. Hoje, comprovo que com essas mesmas bases sendo imensamente abaladas por crises, a necessidade de um diálogo aberto e honesto sobre o futuro do sistema monetário nunca foi tão grande. O tempo em que podíamos depositar a nossa responsabilidade de confiança nos caixas acabaram. Apesar de toda essa bagunça, uma coisa é certa: esse sistema financeiro doente, diga-se de passagem, vai te custar ainda mais dinheiro, muito mais do que se é possível pagar. Para tornar esse sistema mais seguro e robusto, com funcionalidade real e adversa, aqueles que movem as grandes massas, ou então algumas das potências mundiais, incluindo o Brasil, seria reduzir em peso suas dívidas exacerbadas. Ora, mas o quão custoso é isso, não é mesmo? E não digo de maneira financeira, digo de maneira autêntica e confiante, sobre as coroas invisíveis que líderes de Estado acham que possuem, se aproveitando do trabalhador enquanto se delicia em seus banquetes com taças carregadas de vinho e pratos feitos sobre ouro puro. Essa seria a única maneira de conter esse dilúvio de dinheiro e romper a espiral de empréstimos. Por esse exato mesmo motivo é de que também precisamos de conferências internacionais sobre dívidas, onde os estados renunciam mutuamente às suas dívidas. Afinal, somos nós, o povo, que pagamos a conta. Grandes bancos devem se tornar capazes e autossuficientes a ponto de cobrirem seus empréstimos com mais do seu próprio
próprio capital do que propriamente o fazem. É preciso de haver um imposto global sobre as transações financeiras. E o dinheiro precisa ir a lugares onde beneficie em massa toda a população. Isso para o bem do nosso próprio futuro. Afinal, o dinheiro é importante demais para ser apenas deixado com os bancos.